parecia normal. Um grupo de amigos tirava uma simples foto durante uma trilha em uma floresta do interior da Inglaterra, em 1975. A imagem, revelada dias depois, mostrava todos sorrindo, menos um detalhe bizarro que mudaria para sempre a vida daqueles que estavam ali, atrás de uma das meninas. Uma figura completamente fora do lugar. Um ser alto, vestindo o que parecia um traje metálico, sem rosto, olhando diretamente para a câmera. Nenhum deles o viu no momento. Nenhum ouviu passos, mas ele estava lá. Esse é o caso Salway First Spaceman, registrado por Jim Templeton, que fotografava a filha em um campo aparentemente deserto. Quando a imagem foi revelada, o suposto astronauta apareceu atrás da criança. O mais estranho? Técnicos da Kodak garantiram que a foto não tinha sido manipulada. Especialistas tentaram explicar com reflexos, exposição dupla, nada convenceu. E então, 2 homens de terno preto visitaram Templeton. Não se identificaram. Fizeram perguntas estranhas, sumiram. Outro caso parecido aconteceu no Japão. Uma família tirava uma foto de sua filha. Na frente de um templo em 2007, quando revisaram a imagem, viram uma mão segurando o ombro da menina. O detalhe: não havia ninguém atrás. A imagem viralizou, e até hoje, estudiosos de fotografia não encontraram explicação. A mão é clara, nítida, e não pertence a nenhum dos presentes. Em 2014, uma turista na cidade de Zushi, no Japão, fez uma selfie em um elevador de hotel. Tudo normal, até perceber algo assustador. No reflexo de fundo havia um rosto pálido, flutuando, sem corpo, olhando diretamente para ela. O andar estava vazio. As câmeras de segurança confirmaram. Ninguém mais entrou naquele elevador. A mulher abandonou o hotel naquela mesma noite. Esses são apenas 3 entre centenas de registros fotográficos ao redor do mundo com elementos inexplicáveis. Muitas vezes, são sombras que não batem com a luz. Outras vezes, rostos atrás do vidro. Há até fotos de guerras antigas onde aparece alguém com roupas modernas, ou segurando algo parecido com um celular, menos como a imagem do viajante do tempo em uma foto de 1941. Mistério, falha na realidade ou algo que não deveríamos ver? Seja como for, essas fotos existem, foram analisadas e continuam sem explicação. A pergunta que fica é: quantas imagens você já tirou e não percebeu o que estava atrás? Muitas vezes, o mistério não está no centro da imagem, mas nos cantos esquecidos, nos reflexos borrados, nos detalhes que o olho humano não capta à primeira vista. Em 2019, uma jovem australiana postou uma selfie comum em seu quarto, com um espelho ao fundo. Mas os seguidores notaram algo estranho. O reflexo mostrava seu rosto, virado para o lado oposto, como se ela estivesse sorrindo para frente e ao mesmo tempo virando-se no espelho. A imagem viralizou, e os comentários se dividiram entre montagem, distorção da lente e algo mais sombrio. Casos assim têm se multiplicado desde a popularização das câmeras digitais e dos smartphones. A cada minuto, milhões de fotos são tiradas no mundo inteiro, e em meio a elas, surgem registros que desafiam a lógica, menos uma figura que não estava lá. Um detalhe que aparece onde não deveria. Um rosto atrás da cortina, uma silhueta na neblina. Um dos casos mais assustadores vem do Brasil. Em 2003, no interior de Minas Gerais, uma professora tirou uma foto da turma em sala de aula. Tudo normal. Até que, ao revelar, apareceu uma criança a mais na imagem. Ela estava sentada ao fundo, com um rosto extremamente pálido, olhos fundos e roupas antigas. Nenhuma das outras crianças a reconhecia. A professora jura que não havia mais ninguém na sala. O local, descobriu-se depois, havia sido um hospital infantil abandonado décadas antes. Em 2021, em Nova York, uma família comprou uma casa antiga e começou a tirar fotos para registrar a mudança. Uma das imagens, tirada por uma câmera de segurança interna, mostra uma mulher de branco passando pelo corredor menos na mesma hora em que todos estavam no quintal, e a casa estava trancada. O rosto da mulher não era visível, mas seu corpo atravessava a imagem com nitidez. Eles venderam a casa um mês depois. E então surgem as perguntas que ninguém quer responder. E se essas imagens forem mais do que falhas de lente ou truques de luz? E se estivermos registrando fragmentos de uma realidade que se sobrepõe à nossa? E se o que vemos nas fotos for prova de que não estamos sozinhos, mesmo quando acreditamos estar? Olhe de novo suas próprias fotos. Aquela selfie no quarto. A foto do grupo no churrasco. O retrato em família. Observe os reflexos.
Amplie os cantos escuros, analise os espelhos, as janelas, o fundo desfocado. Você tem certeza de que estava sozinho naquele momento? Ou será que alguém te observava de longe e acabou saindo na foto sem querer? Agora imagine o seguinte: uma simples fotografia pode ser mais do que um registro de um momento. Pode ser um portal, um instante congelado onde o impossível deixa vestígios. Uma fresta entre mundos. Quantas vezes, ao tirar uma foto, você sentiu um arrepio inexplicável, um calafrio que não tinha motivo, uma sensação de estar sendo observado, mesmo estando só? Há quem diga que as câmeras captam frequências que o olho humano não vê, que o sensor digital enxerga além da nossa percepção. E talvez seja por isso que alguns mistérios escapam na imagem. Em 2016, na Escócia, um homem fazia uma live em seu quarto. Tudo parecia normal, até que os comentários explodiram. Tem alguém atrás de você? Ele virou a câmera. Ninguém. Voltou a gravar. Mais mensagens. Alguém passou correndo atrás. Ele riu. Brincou com a situação. Mas ao revisar o vídeo, um vulto branco realmente aparece por um segundo. Não tinha som, não fez sombra. E o mais perturbador, não foi captado por reflexo, mas diretamente pela lente. Outro caso assustador é o da menina do incêndio, uma imagem real tirada em 2005 durante um incêndio em uma casa nos Estados Unidos da América. Um fotógrafo registrava os bombeiros combatendo o fogo. No primeiro plano, tudo normal, mas ao fundo, em uma das janelas, aparece o rosto de uma garotinha olhando fixamente para a câmera. Nenhum corpo foi encontrado. A casa estava vazia. E, o mais bizarro, vizinhos reconheceram a criança como moradora da casa. Mas ela havia morrido ali décadas antes. Existem bancos de imagens na internet que reúnem fotografias onde o inexplicável apareceu. Pessoas borradas em velocidade onde não havia movimento. Mãos surgindo do nada. Sorrisos onde ninguém sorria. Até mesmo figuras espelhadas que não batem com o que está diante da câmera. São imagens que causam desconforto porque algo ali não se encaixa. O cérebro tenta entender, mas não consegue. Talvez o mais emblemático dos casos seja o de Fred Jackson, um mecânico da Força Aérea Britânica durante a Primeira Guerra Mundial. Após sua morte trágica por acidente, um retrato oficial do esquadrão foi tirado dias depois. Todos os soldados estavam posicionados, tudo normal. Mas ao revelar a imagem, o rosto de Fred apareceu, entre dois homens. Ele estava sorrindo, como se ainda fizesse parte da equipe, como se não soubesse que estava morto. Como explicar isso? Céticos dirão que é pareidolia, que é erro técnico, ilusão de ótica. Mas as evidências continuam acumulando. A tecnologia avança, e mesmo com câmeras de última geração, fotos seguem aparecendo com elementos fora do comum. Pessoas que não estavam lá. Objetos que não existem. Presenças que ninguém notou no momento, mas deixaram sua marca naquele clique eterno. Será que estamos registrando fantasmas, memórias do passado, fendas no tempo? Ou presenças de outro plano observando? Silenciosas? O que ninguém te conta é: as fotos mais assustadoras são as que ainda não foram analisadas. Estão no seu celular, no seu HD antigo, no cartão de memória esquecido na gaveta. Você realmente sabe quem mais apareceu naquela foto do seu aniversário? Ou melhor, você tem coragem de olhar de novo? E se você olhar agora, nesse exato momento, para aquela foto antiga, com seus amigos, aquela imagem que você sempre gostou, mas nunca reparou nos detalhes ao fundo, talvez tenha alguém sorrindo, onde não deveria haver ninguém. Talvez haja uma silhueta no canto, atrás de uma cortina que você jurava estar fechada. Talvez uma mão, que não pertence a ninguém presente. O mais inquietante não é ver algo estranho, é perceber que aquilo sempre esteve lá, e você nunca percebeu. O mistério não surge com a imagem. O mistério é revelado quando, pela primeira vez, você realmente enxerga. Em 2022, no Chile, um grupo de amigos registrou uma festa em vídeo. Dias depois, ao assistir a gravação, viram algo perturbador. Durante uma dança, uma figura apareceu entre duas pessoas e depois simplesmente sumiu em questão de frames. Eles voltaram o vídeo várias vezes. A imagem estava ali, o rosto sem olhos, o vestido que ninguém usava. Nenhuma lembrança daquele alguém. Quando publicaram o vídeo online, especialistas em edição garantiram: não era manipulação, era real. E esse não é um caso isolado. No México, em 2010, uma mulher tirou uma foto do berço do filho recém-nascido. Ao lado do bebê, repousava uma figura, uma senhora com vestes antigas, mãos sobre a cabeça da criança. A mulher gritou:
ligou para a polícia. A imagem, posteriormente analisada por fotógrafos, mostrava detalhes tão claros quanto impossíveis. A mulher na imagem tinha olhos brilhantes e um colar que, segundo a avó da mãe, pertence a Bissabô, que havia morrido há mais de 70 anos. E então surge a pergunta que assombra até os mais céticos. Será que algumas pessoas voltam? Não com o corpo, mas com a presença? Será que os mortos, os esquecidos, os que amamos ou os que sofreram ainda vagam por lugares que um dia chamaram de lar? Uma fotografia é um fragmento de tempo. Mas e se ela também for uma armadilha? E se capturar não apenas a luz, mas também a memória, a emoção ou até a alma? Existem arquivos secretos de governos e instituições religiosas que estudam essas imagens, fotografias que jamais foram divulgadas ao público. Casos de freiras que aparecem em conventos abandonados, soldados em batalhas onde já não havia combate, crianças que sorriem onde só havia ruínas. São registros guardados a 7 chaves, porque se fossem divulgados, ninguém mais dormiria em paz. E você, leitor? Tem certeza de que cada rosto em suas fotos é de alguém vivo? Tem certeza de que reconhece todos os reflexos? Já pensou em apagar aquela imagem estranha que sempre te incomodou? Ou pior, ela se recusa a ser apagada. Porque há quem diga que, quando o mistério aparece em uma foto, é porque ele quer ser visto. Mas atenção! Uma vez visto, nunca mais será esquecido. Alguns fotógrafos profissionais relatam experiências perturbadoras ao longo da carreira. Muitos evitam contar por medo de parecerem loucos. Mas nos bastidores, entre uma sessão e outra, contam em voz baixa. A câmera captou algo que eu juro que não estava lá. E o padrão é sempre o mesmo: um ruído estranho antes do clique, uma falha momentânea no visor, um arrepio gelado que atravessa a espinha segundos antes do disparo. E então, a imagem aparece, mas ela tá errada. Em 2017, na Romênia, um fotógrafo que cobria uma antiga igreja abandonada tirou uma série de fotos para um catálogo de arquitetura histórica. O local estava vazio, fechado, e ele estava sozinho, ou pelo menos achava. Uma das imagens mostra claramente uma mulher ajoelhada, usando um véu antigo, como se estivesse em oração. Ele não viu ninguém, não ouviu passos, mas na imagem, ela está ali, nítida, em perfeita posição. Quando voltou ao local com outros profissionais, o ponto exato onde ela apareceu era onde o altar original havia sido queimado séculos antes, com freiras presas lá dentro. Coincidência, ilusão? Ou manifestação? Existe um fenômeno documentado chamado imaging residual, uma teoria paranormal que sugere que certas emoções fortes demais para desaparecer ficam gravadas no ambiente, e às vezes são captadas por lentes fotográficas, como se o trauma deixasse cicatrizes invisíveis ao olho nu, mas registráveis por sensores digitais. Um grito nunca ouvido. Um adeus jamais aceito. Um momento de dor congelado no tempo. E então, sem querer, alguém tira uma foto e traz isso de volta. Não são apenas fantasmas do passado humano que aparecem. Há casos de fotos onde as figuras não têm traços humanos. Silhuetas deformadas, rostos alongados, olhos completamente negros ou com brilho anormal. Alguns acreditam serem seres interdimensionais, outros, visitantes de fora. Em 1994, uma família dos Estados Unidos registrou uma luz forte no campo atrás de casa. Na manhã seguinte, encontraram pegadas, e uma das fotos mostrava uma sombra humanoide, sem pés, como se flutuasse. O arquivo foi analisado por laboratórios independentes. Nenhuma edição, nenhuma explicação. E há também as imagens que mudam com o tempo. Sim, você leu certo. Relatos dizem que certas fotografias, impressas ou digitais, parecem adquirir novos elementos com o passar dos dias. Uma figura que não estava antes. Um detalhe novo. Um reflexo que muda de posição. Em fóruns da Deep Web, há quem diga que isso acontece quando a energia do lugar ainda está viva. Há até quem afirme que uma foto tirada durante uma sessão espírita mudou 3 vezes em uma semana. No primeiro dia, havia uma sombra ao fundo. No segundo, um rosto. No terceiro, o rosto estava sorrindo. Essas imagens não obedecem às regras da lógica. E por isso, assustam tanto. Porque nos fazem perguntar: o que exatamente é capturado em uma fotografia? Luz, cor, emoção. Ou algo além da realidade visível? E se, ao tirar uma foto, você também abrisse um portal? E se alguém, do outro lado, estivesse esperando apenas esse instante para aparecer? Não são as fotos antigas ou borradas que mais causam medo.
são aquelas que você vê todos os dias, sem notar. A imagem presa no quadro da sala, a selfie esquecida na galeria, a foto do espelho no banheiro, a lembrança no Facebook de 7 anos atrás. Olhe de novo, mas desta vez, olhe com atenção. Nem tudo que aparece numa foto é humano. Nem tudo que se vê estava lá. E nem tudo que aparece quer ser esquecido, porque há fotos que não são apenas lembranças, são avisos. Essa imagem aparentemente comum esconde algo que ninguém percebeu até agora. Neste vídeo, mergulhamos em casos reais de fotografias que captaram o inexplicável, presenças misteriosas, figuras que não estavam lá, reflexos impossíveis e histórias que desafiam a lógica. Prepare-se para conhecer imagens que foram analisadas por especialistas, mas continuam sem explicação. Algumas mostram rostos desconhecidos, vultos em espelhos, sombras atrás de cortinas e até pessoas que já haviam morrido. Aviso: depois de assistir, você nunca mais verá suas fotos da mesma forma. Casos reais, relatos assustadores, fotos que escondem segredos mistérios que você talvez tenha em casa e nem sabe de play. Se tiver coragem.